Você está realmente com muito trabalho ou está com muito trabalho que não era para você fazer na sua agenda? Como anda a sua capacidade de dizer não? Sua agenda está abarrotada de compromissos que você preferiria não ter aceitado? Se as questões incomodam você, então não saia daí. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 60 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para ir mais alto na sua carreira e ficar por lá. E por isso, nós falamos sobre temas relevantes para a sua carreira, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre investimentos, sobre negócios. O tema hoje é justamente sobre esse equilíbrio, mas o equilíbrio na sua agenda. Será que você está tendo problemas para entregar tudo aquilo que precisa porque você não sabe organizar a sua agenda ou é porque você está falando sim para todo mundo que pede para você fazer algo que às vezes nem é da sua responsabilidade? Olha, não me entenda mal. É claro que às vezes nós damos uma ajuda para um outro departamento ou para uma pessoa querida. Entretanto, quando você não cerceia essa sua generosidade, aquilo que é uma grande qualidade, ou seja, você ser uma pessoa disponível, do bem e que quer ajudar, começa a produzir resultados que você não deseja. E é claro que um dos resultados que você não deseja é não ser capaz de cumprir as suas obrigações para com a empresa ou mesmo com a sua família. Entretanto, muitas vezes você não tem como impedir o fluxo de demandas que chega até você e que, na verdade, são provocadas até mesmo por questões imprevisíveis de outros departamentos ou de pessoas que percebem que você está sempre um pouco mais disponível que as demais e te pedem um pouquinho a mais do que aquilo que é a sua responsabilidade. Um outro problema também é que, às vezes, pega mal você ser visto como aquela pessoa que sempre fala não para as demais, e aí as pessoas acham que você não joga pelo time, ou que você é muito resistente. Mas será que é isso mesmo? Será que não é fundamental todos nós aprendermos a saber dizer não para as pessoas, para que nossa carreira, e principalmente para que nós possamos dar conta de tudo aquilo que está sob nossa responsabilidade? Já pensou nisso? Pois é fundamental que você tenha as condições, inclusive psicológicas, de saber dizer não. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e ver como que ele pode impactar decisivamente a sua carreira e principalmente como é que você pode dizer não às pessoas e ainda assim ser considerado um profissional correto e útil para a empresa e, claro, para os outros departamentos também. É claro que o primeiro problema que você enfrenta em dizer não na sua empresa são questões culturais e até mesmo a pressão psicológica a respeito de situações nas quais você é demandado. E realmente algumas culturas empresariais elas são extremamente maléficas porque elas acham que todo mundo tem que trabalhar como se fosse um enorme mutirão. Ou seja, olha, todo mundo faz tudo, quando tem algum problema, corre todo mundo para cá e tenta resolver, dá um outro problema ali, corre todo mundo para lá. E é claro que isso fica um pouco desorganizado, porque assim como acontece em um jogo de futebol, quando você vê um jogo onde todo mundo corre para o mesmo lado e fica aquele amontoado de pessoas, você sabe que você está diante de jogadores que não são tão profissionais assim, porque se cada um sabe ficar na sua posição, a bola é tocada, o jogo acontece e movem-se as ações para frente com organização. Um outro problema também que ocorre para nós é a questão psicológica, quer dizer, muitas vezes a gente se sente mal de ter que falar não, o que as pessoas vão pensar de mim se eu não ajudá-la, de repente posso precisar daquele meu par em uma outra situação e ele vai dizer não porque eu disse para ele no passado. Então, todas as questões são verdadeiras, mas é importante você perceber que se a gente não consegue ordenar a nossa agenda de acordo com aquilo que é demandado de nós, e a gente fala assim para todo mundo, é evidente que a gente nunca vai conseguir dar vazão para tudo aquilo que precisa. E um segundo aspecto importante é que, se você a todo instante está preocupado em ser aceito, está preocupado em falar sim para as pessoas, porque o que será que as pessoas vão pensar de você, você acaba sendo um pouco imaturo, porque quem está tão preocupado assim no que as pessoas vão falar é muito mais uma pessoa que tem um comportamento semelhante a um adolescente que quer fazer parte da turma, que quer que todo mundo goste dele. E no mundo adulto não é assim. Às vezes você sabe que ao dizer não, as pessoas podem não ficar muito confortáveis
com a sua resposta, mas que esse não é necessário, tanto para que você possa dar conta daquilo que está sob sua responsabilidade, mas às vezes é uma forma, inclusive, de você ensinar a pessoa de que ela tem que organizar a agenda dela para dar conta daquilo que está sob a responsabilidade dela. Além disso, o que se espera de qualquer líder, inclusive daqueles que estão acima de você, é que ele saiba quanto tempo dura cada uma das tarefas que ele precisa, que o departamento dele precisa fazer, e ele tenha um time de acordo com, que tenha condições, né, esteja dimensionado para dar conta de toda esta atividade. Se um líder não sabe isso, não sabe quanto tempo demora cada uma das tarefas, é claro que a equipe ou vai estar subdimensionada, e aí as pessoas vão estar sempre sobrecarregadas, ou ainda você vai ter uma equipe com muita gente, e aí você tem pessoas que estão mais preocupadas em esticar as tarefas do que propriamente resolver os problemas que estão sob a responsabilidade delas. Então, é claro que nós temos culturas organizacionais que forçam, que fazem uma pressão sobre você para que você seja sempre aquela pessoa boazinha, que diga sim para todo mundo, porque isso é sinal de cooperação, isso é sinal de que você joga pelo time. Entretanto, muitas vezes você percebe que dentro das empresas existe uma série de diferenças de capacidade, diferenças intelectuais, e às vezes aquela pessoa que mais trabalha é justamente para ela que vai a maior quantidade de atividades. Mas então, como é que você aprende a dizer não? Bom, essa frase, no fundo, ela não faz o menor sentido. Ninguém aprende a dizer não. O nosso problema não é esse. O problema é que você não diz não. Ou seja, você sabe dizer não. Acontece que você não diz não no momento apropriado. E isso muitas vezes acontece porque você tem uma interpretação a respeito do que significa você dizer não para alguém. E essa interpretação, por vezes, vem das suas próprias experiências pessoais. Uma reflexão importante para você, portanto, é o que significa quando alguém diz não para você. Como que é essa experiência? Às vezes as pessoas associam o não a uma rejeição, quer dizer, a pessoa não gosta de mim, a pessoa fala não, então significa que ela tem algo contra mim, ou quando alguém fala não, a pessoa não é cooperativa, ou seja, quando você recebe o não ao longo da sua vida, inclusive da sua vida profissional, você vai criando histórias a respeito do que significa quando você diz não para alguém. Entretanto, se você for no dicionário, né, nem sempre o dicionário é a melhor forma de você descobrir o significado da palavra fora de um contexto, mas se você vai num dicionário e olha o que significa a palavra não, independentemente do contexto, você vai ver que é uma das palavras que tem a menor descrição no dicionário. Ele diz algo mais ou menos assim, ao contrário de sim, ou é uma partícula negativa, ou seja, não significa apenas não. Não tem nenhuma dessas outras simbologias que nós agregamos à palavra. É claro que, como a gente, vamos supor, você vai convidar uma garota para namorar e ela fala não, se falar, eu fui rejeitado. Bom, na verdade, que foi rejeitado foi o seu convite de namorar com aquela pessoa. E é claro que não estou dizendo que isso não seja desfavorável ou constrangedor. Mas o significado da palavra não simplesmente é não, eu não aceito o seu convite de namorar comigo. É simplesmente isso que está querendo dizer. Por que é importante você ter a noção exata de qual que é o significado dessa palavra? Para que você não sobrecarregue esse significado com questões psicológicas, emocionais muito pesadas, e que aí, claro, se você tem todo esse peso, a hora que você fala não para alguém, ou a hora que você recebe não de alguém, você vai ter muita dificuldade para realmente se negar a fazer algo, ou um convite, alguma coisa nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu recomendo a você é ter a serenidade de aceitar o fato de que não só tem esse significado. Não, não vou fazer, não é isso que eu desejo, não, isso não é aceitável, e simplesmente isso, não tem nada além disso. Uma vez que você entende o significado da palavra não, você vai usá-la, inclusive, para organizar a sua agenda, porque existe uma palavra que se usa muito para definir o que nós vamos colocar na agenda, que é a palavra prioridade, ou o verbo priorizar. Só que nós não nos damos conta que essa forma de lidar com a agenda, ela não é real. Ou seja, quando nós descrevemos da seguinte forma, eu preciso priorizar as coisas na minha agenda, não nos ocorre que a palavra priorizar tem um sinônimo, e considere isso como uma possibilidade, que é excluir.
Ou seja, se você está dando prioridade neste momento para assistir a este podcast, você está excluindo todas as outras atividades da sua atenção. E, no entanto, uma agenda não é que você dá prioridade para alguma coisa, porque se você desse prioridade, significa que você excluiria as outras coisas da sua agenda. O que você faz, na verdade, é dar um ordenamento nas coisas da sua agenda. E se você vai ordenar, é evidente que você vai ter que falar muitos nãos para as pessoas. Por exemplo, se a pessoa te pede para fazer uma reunião amanhã às 9 horas, você diz, não, amanhã às 9 horas não posso, mas eu posso fazer às 10 horas ou no dia seguinte às 8 horas e assim por diante. E aí vai, portanto, a principal técnica de você dizer não. Ou seja, para que você possa ter uma agenda ordenada e portanto, não ter eventos um colado no outro, ou então eventos muito longos, é você não apenas dizer não, mas estabelecer um compromisso. Toda vez que você fala não e estabelece um compromisso com a pessoa, essa é a melhor forma que existe de você dizer não para alguém. Não vou fazer agora, mas poderei fazer daqui a 10 minutos, 15 minutos. Não vou fazer agora, mas vou fazer amanhã. Não posso ir neste evento, mas poderei ir no próximo que você marcar, e assim por diante. É muito raro nós termos situações em que um não é tão definitivo, mas tão definitivo que você não pode estabelecer nenhum compromisso. Elas existem? Existem. Você fala, olha, lamento, mas a resposta realmente é não a esse pedido. Mas até isso você pode dizer assim, quem sabe eu posso repensar isso mais para frente. É evidente que isso deve ser utilizado da maneira mais educada possível, para que você não pareça rude com as pessoas, mas tem que ter uma certa firmeza. Eu lembro que uma vez eu estava ainda trabalhando na área de computação e eu tinha que receber um determinado produto de um distribuidor de informática. E eu fui até lá, porque eu estava com muita pressa para entregar aquele produto para um cliente meu, e quando eu cheguei, ele estava errado, ele estava faturado de uma maneira incorreta. E a gerente veio até a mim propondo para eu não levar o produto ou aceitar aquele faturamento e tudo mais. E eu falei para ela, não, eu não aceito. E ela ficou espantada, porque ela não esperava que eu fosse falar que eu não aceitaria aquilo, e ela não sabia como continuar a conversa. Eu disse para ela assim, olha, eu estou dizendo para você que eu não aceito essa proposta que você está fazendo. Então, por favor, vá até o seu diretor e faça uma outra proposta para ver se eu aceito. Eu não estou dizendo não e acabou. Estou dizendo não, essa sua proposta eu não aceito, mas, por favor, discuta com o seu diretor e veja uma outra proposta para que eu possa analisar e ver se ela é aceitável ou não. A sua capacidade de propor alternativas quando alguém pede algo que você quer recusar conta muito para que você tenha a força necessária para dizer não de uma forma que seja apropriada, mas ao mesmo tempo assertiva, que ela seja aceita para a pessoa com quem você está conversando. Uma outra forma importante de você dizer não a alguém é ajudar a pessoa a pensar, a refletir a respeito do que ela está te pedindo e se aquilo faz realmente sentido. Perguntas como: qual é o propósito disso que você está me pedindo? Qual é o objetivo que você quer atingir? Que alternativa você está aceitando que seja feita para atingir esse objetivo e por que você está me envolvendo nela? Que critério que você está utilizando para me envolver nessa alternativa? É uma forma de você entender completamente o pensamento de alguém. E toda vez que você entende completamente o pensamento de alguém, fica mais fácil de você decidir se você deve aceitar e principalmente como recusar aquilo que está sendo proposto para você. E vice-versa. Muitas vezes eu percebo que o executivo ele não se comunica bem e pelo fato de não se comunicar bem, as pessoas não compreendem completamente o pensamento dele. Então, é sempre importante fazer essas perguntinhas que eu fiz agora para você entender o pensamento da pessoa que está conversando com você para si mesmo e falar dessa forma estruturada. Qual é o seu propósito, que objetivo você quer atingir, qual alternativa você está vendo e por conta de qual critério que o faz escolher essa alternativa. Entender completamente o pensamento de alguém, de seus pares, de seus superiores, é uma das atividades mais complexas que existe no seu dia a dia. Muitas vezes eu vejo que as pessoas trabalham sem ter essa compreensão. E aí, ou elas fazem aquilo que compromete a sua agenda, quer dizer, diz sim para tudo, ou ao contrário, às vezes elas rejeitam tudo e não entendem que às vezes o que está sendo pedido para ela
faz parte da responsabilidade dela. Então, a todo instante, procure entender completamente o pensamento das pessoas com quem você está conversando. Portanto, um dos aspectos mais importantes para que você seja compreensível às demais pessoas é quais são os critérios que você usa para a sua tomada de decisão. Quando as pessoas entendem os seus critérios, antes até delas fazerem algum pedido, que elas até sabem qual vai ser a sua resposta, elas já vão reformular para ver se atende o seu critério e você não seja obrigado a falar não para todo mundo, porque a pessoa já sabe qual é a sua forma de pensar. Muitas vezes nós não refletimos sobre isso e o que acaba acontecendo é que nós nos tornamos incoerentes, porque é claro que os nossos critérios mudam de contexto, mas acima de tudo as pessoas precisam entender como você pensa e como que isso e como que o seu pensamento atende às estratégias da empresa e às necessidades que você deve suprir pelo seu departamento, enfim, ou com o seu trabalho. Então, é fundamental que o seu critério dê a você coerência nas suas decisões e nas suas ações, inclusive quando você fala não para as pessoas. Por que você tem que ser coerente? Porque se você não for uma pessoa coerente, eu não sei o que esperar de você. E dentro da empresa, quanto mais nós soubermos o que esperar de cada pessoa, mais o time vai jogar de maneira alinhada. Quando você vê um bom time jogando, você vê que os jogadores eles sabem onde vão estar uns os outros, qual a jogada que tem que ser feita, e quando ele toca a bola, tem sempre alguém ali para receber e mover as ações para frente. Então, procure sempre explicar para as pessoas quais são os critérios que você usa para a sua tomada de decisão, e elas vão convidar você para fazer muito menos coisas que correm o risco de você recusar, porque elas sabem quais são as suas responsabilidades e o que você pode e o que você não pode aceitar. Um bom exemplo disso que eu acabei de dizer ocorreu uma vez de uma mineradora onde os seus executivos eram muito bem treinados para tomar decisões baseadas em valores e princípios da empresa. E um desses valores era a moralidade, ou seja, o ânimo, né, das pessoas a todo momento, porque em uma mineração, é claro, você tem muitas situações de risco e as pessoas precisam sempre estar atentas. Então, o seu moral, o seu ânimo está bastante alto para que as pessoas possam fazer aquilo que precisa respeitando as regras de segurança, principalmente. E a empresa estava querendo fazer uma redução de custo e ela descobriu o seguinte, que os mineiros que iam para a mina subterrânea, todos eles tinham um telefone celular dado pela empresa. Entretanto, é claro que no interior da mina não havia sinal de celular. Então, para reduzir o custo, o pessoal de finanças estava pensando em retirar o celular dos mineiros, né? E eles, com isso, eles iriam ter uma redução de custo ali, que, segundo eles, iria contribuir para o que eles estavam querendo. Quando o gerente da mina estava analisando essa alternativa, foi muito interessante de ver, porque ele primeiro ele observou o seguinte: bom, mas essa redução realmente vai contribuir para aquilo que nós precisamos? Como a mina trabalhava muito enxuta, ela tinha que tirar um pouquinho de cada lugar ali para conseguir chegar nos custos que eles estavam precisando naquele momento. O pessoal viu que sim, aquela redução contribuiria para a redução de custo. O segundo aspecto era saber se aquilo era fácil de ser implementado, sem dúvida era fácil, mas a terceira pergunta dizia respeito aos valores da empresa, se aquela decisão cumpria a pauta de valores. E quando eles chegaram no item de ânimo do pessoal, é evidente que se alguém tem um celular dado pela empresa e está com ele já há anos e de repente a empresa decide retirar o celular da pessoa, é claro que o ânimo daquela pessoa vai cair. E por conta disso, o gerente geral da planta disse não. O gerente geral da planta disse, olha, por conta desse valor aqui, a gente não pode retirar o telefone das pessoas. Portanto, a gente vai ter que descobrir algum outro lugar para remover, para retirar, para diminuir os custos, para atender aquilo que o departamento financeiro está precisando. Então, você ser conhecido pelos seus critérios, pela sua forma de pensar, facilita muito as pessoas entenderem por que você está dizendo não a alguma demanda. Agora, um problema comum que acontece quando você começa a dizer não para as pessoas e todo mundo estava acostumado com você dizer sim,
é que você vai ter que gerenciar as expectativas. Então, assim, é normal quando a gente muda o nosso comportamento que as pessoas digam coisas do tipo: olha, você está meio estranho, você não era assim, você era mais contributivo. Então, é importante você também esclarecer para as pessoas que você percebeu que você estava ficando sem tempo na sua agenda para fazer aquilo que era da sua responsabilidade, ou ainda que você percebeu que você estava atendendo a demandas que não era do seu departamento, que o seu departamento não estava dimensionado para aquilo, e é por esse motivo que você começou a dizer mais não para as pessoas. Então, assim, ao dizer isso, também é uma forma de você contribuir para que as pessoas reflitam se o departamento delas está bem dimensionado, se ela tem os skills necessários para fazer o que é pedido para ela, porque ao fazê-las refletir sobre isso, elas também vão poder tomar decisões de como que elas podem melhorar o seu trabalho, aumentar o seu nível de conhecimento, seu nível de habilidades e, é claro, projetar melhor, planejar melhor tanto as atividades quanto também o que elas devem desenvolver. Entretanto, você deve tomar um pouco de cuidado para você não ir para o outro extremo, que é o daquela pessoa que fala não para tudo, né? Então, assim, é interessante porque realmente algumas pessoas são vistas de forma muito negativa dentro das empresas, porque não aceitam nada sem antes discutir, sem antes dizer não, sem antes se oporem a qualquer tipo de ideia. Bom, aí você está no outro extremo e isso também não é bom. Mas existe uma forma muito interessante, principalmente para você que está acostumado a dizer não e que não se incomoda tanto assim com esse fato, ou você que aprendeu a dizer não, mas percebe que está sendo visto de maneira negativa, visto como alguém resistente a todas as demandas, que é você explicar para a pessoa o não de uma maneira muito simples, ou seja, deixando que as outras pessoas ou os eventos digam o não para a pessoa e não você. Como é que você faz isso? Essa técnica eu aprendi no 10º Congresso de Coaches Executivos, e quando eu vi o coach falando sobre essa técnica, eu confesso para você que eu achei meio ridícula num primeiro momento, pelo nível de simplicidade dela, porque a técnica se chamava sim e essa técnica sim e significava que qualquer demanda que você recebesse, você tinha que ser capaz de rapidamente pensar em falar sim e dizer que ação você faria para atender aquela demanda, mesmo que você soubesse que no meio do caminho a coisa não ia dar certo, mas que você não queria dizer não diretamente para aquela pessoa que estava te pedindo. E por incrível que pareça, eu vi isso ser muito bem aplicado em uma situação que eu tive aqui no Brasil, onde era uma empresa de comunicação e, de fato, a dona da empresa, a empresária, que era a sócia, ela reclamava muito de um gerente que toda hora dizia não para ela. E ela dizia exatamente essas palavras que eu mencionei agora há pouco. Olha, esse fulano ele é muito resistente, toda vez que eu peço alguma coisa para ele, eu tenho que me explicar e dizer e tudo mais. Eu fui conversar com ele a respeito dessa questão e queriam que eu justamente desenvolvesse nele essa habilidade de ser mais contributivo, dele cooperar mais, principalmente com as demandas da CEO da empresa. E quando eu conversei com ele, ele falou assim para mim: mas Silvio, ela me pede coisas que não dá para fazer. Porque, por exemplo, essa era a questão que eles estavam lidando, né? Eles já estavam fazendo um trabalho que, evidentemente, eu não vou saber esclarecer aqui para você do que se tratava, e eles dependiam de um determinado fornecedor que entregava para eles um resultado após analisar uma base de dados, uma base de informações. E ela entendia que se ela tivesse acesso não ao resultado da pesquisa dele, mas à base de informações, ela conseguiria ter um resultado diferente e, na cabeça dela, um resultado melhor do que o fornecedor tinha entregue. E claro que esse gerente disse para ela o seguinte: olha, não dá para fazer isso, porque como é que eu vou ter acesso à base de dados do fornecedor? Porque se ele me entregar essa base de dados, ele está entregando um segredo do negócio dele. Então, aquilo ali ele não vai entregar. E aí eu disse para ele o seguinte, eu falei, sim, mas e se você usar essa técnica do sim e? Quer dizer, você chega para ele e fala assim, eu vou inclusive mandar um e-mail agora para ele para ver se isso é possível e deixa o fornecedor te dizer não, e aí você tem ali uma prova, olha, o fornecedor está dizendo que não dá para fazer. E na hora ele mesmo virou para mim e falou, Silvio, mas eu já sei que não vai dar para fazer. Eu falei, sim, eu sei que você sabe, mas só que você não tem o argumento, você não tem a prova disso. Então, se você for capaz de ir lá para a sua chefe e dizer para ela, olha, sim, e você depois voltar para ela e dizer, olha, não dá, ele não aceita, aí você vai conseguir mover as ações para frente. E foi isso que ele fez.
E, é claro, a hora que ele passou a mensagem para o fornecedor devolveu de maneira muito educada, mas dizendo para ele exatamente isso, que ele já sabia. Olha, não tem como te entregar essa base, porque essa base, vamos dizer assim, é o segredo industrial nosso. Eu não posso te entregar isso aqui, a gente pode até rodar de novo e tal, mas entregar a base não tem como eu fazer isso, porque isso aqui é um segredo nosso. Então ele pegou esse e-mail, passou para a chefe dele e falou: olha, chefe, eu queria, mas está aqui, não dá para fazer. E a resposta dela foi, claro, ela disse assim: não dá, ele não aceita. Tá bom, então vamos tentar rodar de novo, então, aquilo que ele já tinha feito, mas com outro critério e tudo mais. Quando esse gerente voltou para mim, para explicar o que tinha acontecido, a reclamação dele é o seguinte: mas Silvio, eu falei para ela que ele não ia aceitar. Então, por que eu tenho que fazer toda essa etapa de, sabendo que não vai dar certo, vou lá, converso com o cara, recebo o não e aí passo para ela? Bom, o motivo é muito simples, é que às vezes para você convencer uma pessoa do seu não, você precisa ter evidências, você precisa ter um reforço de que aquilo de fato não é possível de ser feito. E nada melhor do que, em vez de você falar um não diretamente, você fala um sim e a ação que você sabe que vai dar as evidências para você de que, olha, aquilo não vai ser possível de ser feito. Então, experimente usar essa técnica, que você vai perceber que, se você principalmente tem uma imagem de um executivo muito resistente às ideias dos líderes que estão acima de você, você vai começar a perceber que você dizer sim e muda essa sua imagem e você vai ser considerado mais cooperativo, mesmo que você não esteja entregando aquilo que a pessoa está te pedindo, mas agora você não está falando não, mas quem está falando não é outra pessoa, ou você tem as outras evidências que estão contribuindo com a sua negativa, e isso vai contribuir muito com a sua imagem. É claro que, no fim disso tudo, tão importante quanto você saber não, é você ter equilíbrio entre o sim e o não. É você saber quando você tem que aceitar algo e quando você tem que recusar algo. E esse equilíbrio é que vai projetar você, que vai dar uma imagem a você de que você, de fato, é uma pessoa sensata e que sabe quando contribuir, quando dizer sim para algo e quando é o momento de você rejeitar, porque você precisa ter tempo para a sua agenda, ter tempo para a sua família, enfim, você tem que ter a sua agenda nas mãos. Então, nunca perca de vista isso, que é importante você dizer não, né? Não é uma questão de saber dizer não, é dizer não nos momentos apropriados. E para isso você tem que diminuir o impacto do não para você, ou seja, muitas vezes você não fala não porque aquilo tem um significado, às vezes até psicológico, muito pesado para você. Entender que dizer não é simplesmente isso, é uma negativa. O segundo aspecto é você ter metodologias para dizer não, sendo que a mais importante é você ser diplomático, isto é, quando você recusar algo, você estabelecer um novo compromisso para que aquela sua recusa não seja tão impactante assim perante as pessoas. Um terceiro ponto é você entender completamente o pensamento da outra pessoa e ela entender completamente o seu pensamento. E você, um quarto ponto, usar o não para ordenar bem a sua agenda. E por último, você saber usar essa técnica do sim e, para que quem tenha que dar o não sejam as evidências que você vai produzir, ou então uma pessoa específica que é aquela que realmente tem o argumento mais forte para ajudá-lo a recusar alguma coisa. Se você fizer isso, você vai ter esse equilíbrio entre o sim e o não. Aliás, tem um livro que se chama Sim ou Não, que é da Ghislaine Erbes. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você. Eu recomendo que você leia, porque tão importante quanto você saber falar não é você saber o momento certo de dizer sim. E é esse equilíbrio entre o sim e o não que vai fazer com que a sua agenda fique mais ordenada e você consiga entregar aquilo que você precisa de acordo com o tempo que você tem à sua disposição. Bom, hoje foi um podcast um pouco diferente. Eu queria trazer para você uma metodologia aqui a respeito da gestão de tempo e, é claro, a sua capacidade de dizer não é muito importante nisso, porque justamente isso vai fazer com que você entregue aquilo que precisa no tempo que lhe é dado. Eu gostaria muito de ouvir seus comentários. Se você tem alguma pergunta, deixe aqui nos comentários que eu responderei em outros podcasts. E espero que isso tenha ajudado bastante você a aumentar a sua musculatura executiva e que isso faça você ter a força necessária para fazer sua carreira ir mais alto. Eu conto com a sua presença no nosso próximo podcast na quinta-feira, às 7h30, aqui no canal O Executivo. E, claro, conto com o seu like, seu comentário e que você compartilhe esse nosso podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima!